Último final de semana de 2025 e 2026 já está à porta. E sempre nessa época nós temos vários objetivos, a gente começa a planejar o ano ou não fazer planejamento, que é um erro. Mas hoje eu quero trazer um conteúdo para você aqui que eu nunca comentei antes e eu tenho certeza que se você começar a aplicar isso a partir de hoje, seu 2026, seja no emagrecimento, na sua vida profissional ou qualquer área, você vai dar um passo muito mais fácil e com muito mais consistência. Depois de mais de 20 anos de experiência em consultório, ouvindo histórias, programas, cursos, mentorias, a gente consegue facilitar a sua vida com essas experiências que a gente carrega. E hoje eu quero que você tenha papel e caneta na mão, porque o que eu vou falar aqui para você, você não sabia, e que se você começar a colocar na sua mente agora, eu tenho certeza que você vai dar passos muito mais consistentes. Eu não sei se você sabe, mas até ali por volta do dia 14, dia 15 de janeiro, tudo aquilo que você falou que iria fazer no próximo ano, normalmente já são abandonados. E por que isso? Porque nós fazemos isso de maneira errônea. Porém, existem passos que se você começar a aplicar a partir de hoje, você vai começar a ser muito mais assertivo e você vai conseguir levar isso até alcançar o seu objetivo. O grande desafio é que as pessoas elas começam e na primeira barreira ela desiste. E eu quero te dizer o seguinte, não adianta eu ficar pensando em dieta se eu não mudar a minha forma de pensar, mentalidade. Eu falo isso já há muito tempo, o meu conteúdo ele é voltado mais para isso, que a mentalidade ela é muito mais valiosa do que um papel, do que uma dieta. Hoje as inteligências artificiais fazem planos alimentares muito melhores que eu. Inclusive eu já estou usando inteligência artificial para montar plano e eu simplesmente faço as adequações necessárias. Então são ferramentas e ferramenta não muda destino. O que muda destino é a nossa nova forma de pensar, é aquilo que eu carrego, é aquilo que eu acredito dentro do meu inconsciente. Tudo que é inconsciente, como a própria palavra diz, não está no meu nível de consciência. E ele tem uma tendência automatizada. Então, 85% das minhas ações, elas são inconscientes. Agora, o que eu carrego dentro desse inconsciente vai direcionar para o caminho que eu vou seguir. Ou eu vou ter um caminho de vitórias, ou eu vou ter um caminho, muitas das vezes, de desafios. E o inconsciente, ele pode ser reconstruído. Assim como o músculo é treinado na academia, a nossa mentalidade também é treinada e o nosso inconsciente ele consegue ser moldado com o passar do tempo. Porém, para isso eu preciso de alguns passos importantes. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a minha renovação de mentalidade. Eu começar a ter novas crenças. E crenças, ela é autorrealizável. Então, tudo aquilo que eu acredito, aquilo de fato é na minha vida. E muitas das vezes eu vou ter ali que fazer o que a gente chama de processo de ressignificação. Ou seja, dar um novo sentido para aquilo que eu acredito. Isso muitas das vezes sozinho você não consegue. Você vai precisar de um apoio terapêutico e andar com pessoas que já vivem aquilo e têm sucesso dentro daquilo que você se propôs. E eu vou ser sincero com você, não vai ser tão fácil, tá? É simples, mas não é tão fácil. Por quê? Porque vai bater muitas das vezes com aquilo que você acreditava. E quando isso choca, isso gera desconforto. E há uma tendência natural no desconforto da gente sair daquilo que a gente se propôs inicialmente. Então a primeira coisa que você vai fazer para 2026, a sua meta não vai ser perder peso. Como assim? Exatamente, você não vai traçar a meta de perder peso. A sua meta inicial para 2026 vai ser ganhar novos hábitos, novas rotinas, novos comportamentos que estão alinhados, por exemplo, com a questão do emagrecimento. E você pode fazer isso em qualquer área da sua vida. Igual eu comentei, às vezes você quer melhorar como profissional, então você não vai colocar uma meta simplesmente específica de alcançar algo, mas você vai colocar uma meta de você adquirir novos comportamentos para que aquilo se torne um hábito. Uma vez que se formou o hábito, já não precisa mais de esforço, vai ser automatizado.
Sabe escovar os dentes? Você não precisa pensar, mas quando você foi aprender, você teve, é igual dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, é um desafio. Hoje você conversa ao celular, conversa com as pessoas, você dá seta, você está cantando, ou seja, é automatizado. Isso já não é mais aprendizado. Então, uma vez que se torna hábito, eu faço isso no piloto automático. E quando isso entra no piloto automático, se torna inconsciente. Por isso que eu preciso mudar o meu inconsciente, para que as minhas ações elas sejam coordenadas de acordo com aquilo que eu realmente desejo viver. Os erros mais comuns que acontecem em janeiro, principalmente agora no início de ano. É bem provável, por exemplo, que eu venha em janeiro agora com conteúdo de processo de desintoxicação. É que o que acontece? A grande maioria das pessoas, elas começam um processo sem orientação nenhuma. Aqui é o pior erro que você pode cometer. Por quê? Se você vai sem orientação, você vai de acordo com aquilo que você sabe. É que se você não teve sucesso até o momento, é bem provável que você repita os mesmos erros e você volte à estaca zero, porque você vai perceber que não está acertando, tem aquela barreira e você vai desistir de todo o processo. Antes de eu dar continuidade, se você está gostando desse conteúdo, eu quero que você dê seu like, eu quero que você deixe o seu comentário e eu quero que você compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Isso é muito importante para o crescimento do canal e até mesmo para você ser uma semente de contribuição na vida de alguém. Então a primeira coisa que muitas das vezes as pessoas cometem ali logo na primeira semana, eu vou desintoxicar. E aí começa a fazer de qualquer jeito. Aí o que vai acontecer? Vai vir o efeito rebote. Essa pessoa ela vai chegar um momento que ela vai cair e aí ela vai desistir e ela vai voltar a comer tudo desenfreadamente. E aí o detalhe, vai voltar a ganhar peso e é bem provável que ganhe muito mais do que aquilo que ela estava inicialmente. Isso é o erro mais comum. Pessoas que tentam fazer sozinhas, elas vão até um certo ponto e depois desistem porque não entendem que o processo de mentalidade ele precisa ser acompanhado. O que eu entrego hoje dentro do consultório com o meu cliente não é apenas uma dieta. Eu sempre falo isso, dieta vai resolver 5% do processo. 95% está na nossa forma de pensar, no treinamento do nosso inconsciente para que novas ações elas sejam consolidadas. Então a primeira coisa que você vai incorporar são novos hábitos, novos comportamentos e você não vai fazer dietas detox totalmente restritivas sem orientação. Se você quer um acompanhamento, você vai me procurar, você vai procurar um outro profissional. Hoje eu atendo presencial, atendo online, eu tenho grupos de emagrecimento, eu tenho desafios, eu tenho mentoria. E, Ronaldo, eu não gosto de você. Ok, procure alguém que você tenha empatia. A pessoa que você tem empatia significa que é mais fácil você assimilar as orientações que aquela pessoa te passou. E com isso você vai ter mais sucesso. Por quê? Porque você vai ouvir com menos resistência. Então, quando se quebra uma resistência, eu começo a fazer aquilo que de fato eu preciso fazer. Então, eu vou começar a adquirir novos hábitos. Outra coisa também que eu quero que você entenda. Não queira agora em janeiro iniciar com excesso de exercício. Você passou 2025 o ano inteiro sem praticar nada ou fazendo muito meia boca ou mais ou menos e aí você entra em janeiro, você vem com aquele turbilhão, vai treinar de manhã, vai treinar de tarde, vai para academia, aí no dia seguinte você não anda, você está todo arrebentado, fala que isso não é para você, que não dá certo, que não funciona, vai sem orientação, às vezes você tem um probleminha de hérnia de disco aí e você está querendo fazer sozinho ali os exercícios. Então, ter também um acompanhamento profissional é importante. E você tem que entender que nós, assim como a criança cresce, o nosso músculo cresce, a força se desenvolve. E isto é construído um dia após o outro. O seu processo e o seu resultado para reduzir o seu percentual de gordura, ele sempre vai ser um dia somado de outro dia. Então, quando eu começo a fazer isso, eu vou ter mais assertividade. Então, nada de dietas totalmente restritivas, nada de excesso de exercício. E agora você vai anotar um outro ponto aqui, que é 80% do meu tempo eu vou buscar ser assertivo. Isso é uma lei que chama Lei de Pareto. Quando eu começo a aplicar isso funciona. Você vai se desenvolver em qualquer área. 80% do meu tempo sendo assertivo, me permitindo falhar no máximo 20%.
Ou seja, eu estou acima da média. A média hoje de uma pessoa medíocre, quando a gente fala medíocre, não é menosprezando, mas é a média 7. A média 8, você já está fazendo algo acima. E detalhe, você não precisa ser mega excepcional, você só simplesmente precisa de um pequeno esforço. E quando você começa a acertar 80% do seu tempo naquilo que você se propôs, seja na aula de violão, no inglês, no profissional, no seu relacionamento, no emagrecimento, você vai colher resultados desta proposta que você se colocou. Então, ou seja, você vai começar a ser mais realmente assertivo, você vai começar a ter mais resultados. E para isso, muitas das vezes, você precisa de orientação, você precisa de um embasamento de informação. É que informação sem prática não adianta, é só informação. Se eu sei de algo e não pratico, eu continuo na ignorância. Então, ou seja, não fez sentido nenhum aquilo para a minha vida, tá? Então, isso é fundamental, tá? Outra coisa que eu quero também, que eu até anotei aqui, o comportamento ele vale mais do que o nutriente. Como assim? Muitas das vezes, isso acontece muito dentro de consultório. Por exemplo, a pessoa não tem hábito ali de comer saladas. Ela não tem hábito de ingerir frutas. Come frutas 3 vezes na semana, come salada quando tem. Não é um hábito comum. Então, ou seja, não adianta eu ficar pensando em contar calorias, não adianta eu ficar pensando em contar a quantidade de fibra, a quantidade de proteína que eu estou comendo, se eu não mudo o comportamento. Por exemplo, se eu tenho um déficit, aí às vezes de saladas, de frutas, de verduras, eu vou ter que fazer, por exemplo, um planejamento para eu ir no mercado pelo menos uma vez por semana para ter frutas e verduras frescas. Detalhe, eu vou comprar aquilo que eu realmente vou consumir. Muitas das vezes a pessoa compra mais do que precisa, aí perde na geladeira e ela começa, inclusive, a gente está jogando comida fora, está jogando dinheiro fora. Não, você vai começar a fazer um planejamento. Dentro do meu Instagram, eu não vou saber onde está, mas tem uma regrinha que eu chamo de 333. Você vai comprar 3 saladas cruas, 3 alimentos para poder que sejam legumes, 3 tipos de proteína e 3 tipos de fruta. 3.333. Falei 333, mas é 3.333. Se você fizer isso, a sua refeição vai ser variada durante a semana, você vai ter nutrientes disponíveis ali para você e você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, porque agora tem variedade, você pode trabalhar os sabores, você pode trabalhar aí na culinária. Ah, eu não tenho tempo para isso. Contrata uma empresa. Ah, eu não tenho dinheiro. Pega e faça. Vamos entender uma coisa. Eu sou responsável pelo meu resultado. Então, eu preciso ser mais intencional dentro daquilo que eu faço. Muitas das vezes a pessoa diz que quer emagrecer, mas ela não quer fazer nada. Então, ou seja, ela não, de fato não quer. Porque quando eu desejo algo para a minha vida, aquilo começa a ser prioridade. Sabe quando você está afim de uma pessoa e você começa a ser intencional, intuitivo, você começa a ser proposital em encontrar com essa pessoa, porque você tem um interesse, ou seja, aquela situação da conquista virou prioridade. E quando eu jogo isso para o meu emagrecimento, para a minha saúde, isso tem que se tornar prioridade. Enquanto a alimentação, o exercício não for prioridade na sua vida, você sempre vai deixar isso no segundo plano. Isso é normal, tá? Então, ou seja, você precisa ter prioridade. Então, adianta eu fazer ali uma lista de 15 metas para 2026? Não. Você vai focar em, no máximo, 3 metas que sejam realmente realizáveis para a sua vida. Se você começar a ficar desfocando demais, gastando energia em vários pontos, você não vai fazer nada direito. Então, isso é muito comum e a gente precisa, no máximo, colocar de 1 a 3 metas. Esse ano eu me desenvolvi muito, principalmente dentro aqui da internet, porque eu falei, cara, eu preciso aprender conteúdos de internet, eu preciso saber o que é uma thumbnail, eu preciso saber como é que se grava um vídeo, eu preciso fazer criativos, eu preciso ter engajamento, eu preciso aprender a fazer produtos, então o meu foco foi por aqui. Então tem várias coisas que eu estou aprendendo, o ano que vem vai continuar do mesmo jeito, por quê? Porque eu não aprendi tudo em um ano, mas eu comprei 2 cursos, um voltado para Facebook e outro para Google. Detalhe, eles vão se complementando. E ano que vem eu vou continuar estudando isso. Por quê? Porque é algo que eu preciso desenvolver. O mundo hoje está aqui.
Então a gente precisa ter mais clareza disso e a gente precisa andar e pegar informações e colocar em prática com aquilo que, como diz, com quem a gente sabe que deu certo. Esse ano eu falhei, eu acho que em conteúdos aqui do YouTube, no máximo 3 vezes. Eu acho que foi no máximo 3 vezes. O resto, todo final de semana eu estou gravando, porque você precisa ter consistência, você precisa ter constância. Na sua vida, para o emagrecimento, você também vai ter que ter constância, vai ter que comer certo mais vezes, você vai ter que fazer mais exercícios e por aí vai. Outra coisa, comportamentos que vão fazer você ter mais sucesso para o seu emagrecimento. Primeiro de tudo, não é ficar pensando em cortar carboidrato, cortar pão e não sei o quê. Mude a sua despensa. A partir de hoje, você vai tirar os industrializados, você vai começar a colocar mais frutas, mais verduras, você vai evitar os ultraprocessados. Mude a sua despensa. A partir do momento que você mudou a sua despensa, quando você vai comer, você só tem uma opção, a opção saudável. Então você vai ter uma fortaleza, vamos assim dizer, dentro do processo que você deseja. Um segundo ponto, fortaleça a sua identidade. De que maneira? Muitas das vezes a pessoa diz o seguinte: eu estou fazendo dieta. Cara, a partir de agora você fala: eu sou mais saudável. Eu sou uma pessoa que me alimento melhor a cada dia. Eu sou uma pessoa que estou comprometida com a minha saúde. Eu sou uma pessoa que vou praticar exercício físico com regularidade. Toda vez que você ouve a palavra dieta, isso soa mal no seu inconsciente, acha que é só sacrifício, é luta, é dor e por aí vai. E aí um detalhe, as pessoas elas abandonam muito fácil isso, porque a gente não fica lutando contra sacrifícios e dores, a gente quer se livrar da dor. Isso é mais comum do que a gente imagina, todo mundo não quer viver na dor, quer viver no prazer. É que, detalhe, eu preciso mudar a forma como eu me enxergo. Então, a partir de hoje, eu sou uma pessoa mais saudável, eu sou uma pessoa mais dinâmica, eu sou uma pessoa mais comunicativa, eu sou uma pessoa mais amorosa, eu sou uma pessoa mais profissional, eu sou uma pessoa mais criativa. Vai colocando características na sua identidade para que, de fato, você experiencie e manifeste isso na sua vida. E um último ponto que eu quero trazer aqui para você não fica focando aí o que você vai cortar ou deixar de comer e por aí vai. Foca em 2 pontos bem básicos que já dão resultados surpreendentes. E quando eu faço, por exemplo, o Reset Detox 10, Seu Corpo Novo em 14 dias, Mente e Corpo Leve, é sono e hidratação. Aprende a beber água, eliminar toxinas por meio do xixi, das fezes, do suor, da respiração. E isso é feito com água. Quando você vai lavar um prato sujo, você não lava com suco, você não lava com chá, você lava com água. E quando a gente quer desintoxicar, eu preciso lavar o meu corpo com água. Então, melhore a sua hidratação. E dormir bem. Pare de ficar dormindo depois da meia-noite. Isso não existe. Deu 10 horas da noite, já se prepara, vai dormir. Ah, mas Ronaldo, mas aí eu estou dormindo muito cedo. Acorda mais cedo. Você vai perceber que seu dia vai ter muito mais rendimento, você vai ter muito mais disposição, você vai aprender mais, seu corpo vai dar respostas melhores, você vai desinflamar, você vai sentir menos dores, seu sono será de melhor qualidade. Isso não sou eu que estou falando, existem inúmeros estudos que falam sobre a questão da qualidade do sono. Então basta você começar a ajustar pequenas rotinas. Quando você começa a fazer pequenas mudanças em rotinas, o resultado ele vai ser somativo, com o tempo vai aparecer. Nós fizemos o último agora em dezembro, o Seu Corpo Novo em 14 dias, a nossa campeã com mais de 60 anos, ela tem 64 anos e mandou embora 4,3 kg em 14 dias. Isso é melhor que o resultado de Monjaro, isso é melhor do que usar remédio. E se usasse algum fitoterápico, esse potencial aumentaria. Então, eu quero que você entenda que não é necessário ficar reinventando a moda ou querendo um milagre, ficar pulando de nutricionista em nutricionista, de método em método. O que você precisa é fazer pequenos ajustes. O que você precisa é ser orientado. E para isso eu quero convidar você, na descrição desse vídeo tem um link do grupo de Mente e Corpo Leve, que é um grupo gratuito. Toda vez que eu lanço um programa, ali dentro as pessoas que são as primeiras a saber do programa. E normalmente tem bônus, tem benefícios, tem ofertas exclusivas. Esse agora, mês de dezembro, fiz uma oferta lá que eu nunca tinha feito na minha vida. É um grupo onde você tem uma interação direta comigo. Você tem meu contato ali dentro, você pode trocar uma ideia comigo.
Então isso facilita. E eu quero já também convidar você, no link dessa descrição, já a adquirir o mini curso que é o Seu Corpo Leve em 7 Dias. São conceitos básicos, além desse conteúdo que eu estou entregando aqui, que é maravilhoso, são conceitos básicos para você começar a aplicar agora. E em 7 dias eu tenho certeza plena e absoluta, seu sono vai melhorar, você vai se sentir mais leve, seu intestino vai funcionar, sua pele vai melhorar, sua disposição, sua clareza mental. E é tudo com comida de verdade. É tudo com coisas simples. Ah, Ronaldo, quanto que está esse mini curso? O valor dele é 147, porém eu estou fazendo ele promocional, é um teste mesmo, a R$ 97,00. Tá barato demais. Você não paga uma pizza para poder engordar aí no final de semana. Porém, ali você tem material, você tem aulas, você tem e-books, onde você vai aplicar. Pela qualidade, vale os 147 e até mais. E outra coisa, eu não tenho essas condições também de pagar 97. Compra um e-bookzinho, por exemplo, de shots, R$ 9,90. O que é shot? É aquela bebida anti-inflamatória que já vai desinflamar teu corpo. Ali tem um guia de receitas que você começa a aplicar hoje. Ou seja, basta você dar um primeiro passo. Entenda o seguinte, se você quer de fato resultado em 2026, você vai ter que ser intencional. Você vai ter que ter orientação. Você vai ter que ter informação. E a sua cabeça, ela precisa começar a alinhar com aquilo que você está falando que vai fazer. E para isso, eu sempre digo, ande com pessoas e esteja no ambiente certo. E o meu convite para isso é você cair para dentro já de Mente Corpo Leve, que é um grupo gratuito. E em janeiro você pode ter certeza que eu vou vir com um programa aí. E se você estiver lá dentro, você vai ter um grande benefício. Então, clique no link da descrição e já entra. E se você gostou desse conteúdo, eu quero que você curta, compartilhe, envie para alguém, faça as anotações, se for o caso, reveja o material, anote tudo. Tudo aquilo que você anota, você aprende com mais facilidade. E um detalhe, semana que vem nós já estaremos em 2026. E aí, o que você vai esperar? Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu vou fazer 2026 diferente. Eu sei que se eu ver esse comentário, eu sei que você assistiu até aqui e vai ser um prazer, inclusive, ler o teu comentário e comentar nele. Beleza? E se Deus quiser, pela permissão de Deus, 2026 nós estaremos aqui com força total. Grande abraço e até uma próxima.